Olá, graça e paz, tudo bem? Nós estamos aqui para a nossa aula de número 9 do nosso curso para pregadores iniciantes. E nesta oportunidade nós vamos tratar ainda daquele assunto de análise de texto. Nós vamos fazer agora a análise de um livro profético, que é o livro do profeta Abacuque. E o texto da nossa análise será Abacuque capítulo 3, dos versículos 15 ao 18. Antes de nós fazermos aqui a leitura e analisarmos o texto, eu preciso dizer a você que, para compreender um texto histórico, é necessário que você observe o contexto daquela história. Abacuque está inserido em um momento da história de Israel e vivendo uma experiência com Deus. Se você analisar isto, se você pesquisar sobre isto, quem era esse profeta, qual foi o período que ele profetizou, se ele profetizou ao reino do sul ou ao reino do norte, porque nós sabemos que no reinado de Roboão, filho de Salomão, o reino de Israel foi dividido e passou a existir reino do sul, que era com a capital em Jerusalém, e o reino do norte com a capital em Samaria. E quando você analisa os livros proféticos, todos eles giram em torno desses dois reinos. Então, você precisa saber a que reino este profeta profetizou, qual o período e qual a mensagem que o profeta quer passar através da sua profecia ou da sua escrita. Então, nós vamos analisar primeiro esta parte da introdução ao livro, aquilo que eu particularmente costumo chamar de pano de fundo do livro, a introdução ao livro. E você entendendo isso, você vai entender o texto que nós vamos analisar. Então, praticamente nada se sabe a respeito deste profeta chamado Abacuque, exceto que o seu nome significa abraço e que ele foi profeta do reino do sul, de Judá. Alguns têm identificado este profeta como levita, em virtude de algumas observações musicais feitas no salmo litúrgico do capítulo 3. Capítulo 3 nós temos ali um salmo litúrgico. É realmente provável que ele tenha sido um levita, mas eu não vou fazer esta afirmação. Por quê? Porque, do mesmo modo, Davi não era levita e ele escreveu vários salmos litúrgicos. A época em que este profeta desconhecido profetizou foi a época do rei Josias, por volta de 639 a 597 a.C. O livro do profeta Abacuque, ele explora uma questão. Qual é a questão que este livro explora? O porquê Deus não permitir que o mal seja punido. Abacuque queria saber por que Deus não fazia algo a respeito da iniquidade de Judá que predominava naquela época. Ele estava perturbado com os pecados que ele estava observando em Judá, apesar do avivamento religioso dos tempos de Josias, mas o profeta vê muitos pecados sendo cometidos e ele fica intrigado com aquilo. E Deus, então, vai dialogar com este profeta. E aqui eu chamo a atenção para este detalhe. O livro do profeta Abacuque é diferente dos outros livros proféticos, porque os outros livros proféticos vão conter a expressão, assim diz o Senhor, veio a minha palavra do Senhor dizendo. Já o livro do profeta Abacuque é um diálogo entre o profeta e Deus. O profeta vivendo suas crises internas, seus conflitos internos, e Deus dialogando com ele. Neste diálogo, Deus vai mostrar a este profeta o que ele estava prestes a fazer, que era trazer os babilônicos para castigar o seu povo. Então, Abacuque, quando Deus responde ele desta maneira, ele levanta uma outra questão. Como é possível um Deus santo usar um povo tão ímpio como instrumento da sua vontade? Esse Deus é santo e por que ele não faz nada a respeito do mal? Esse Deus é santo e por que ele, para fazer algo a respeito do mal, vai usar uma nação mais ímpia ainda como instrumento da sua vontade? Então,
Este é o questionamento de Abacuque: como Deus poderia usar alguém pior do que os judeus para corrigi-los? Esses dois problemas incomodavam o profeta. E o interessante é que ambos têm a ver com a maneira com que Deus lida com os homens. E eu admiro este livro e este profeta porque ele é um dos poucos que foram ousados a argumentar com Deus. E Deus, então, em meio ao diálogo, ele dá uma resposta crucial para Abacuque, que está no capítulo 2, versículo 4, a parte B, quando ele diz assim: mas o justo viverá pela sua fé, ou o justo pela sua fé viverá. E ao final deste diálogo, Abacuque, ele entende que Deus é soberano. Esta era a dificuldade, compreender a soberania de Deus. E uma vez que alguém não compreende a soberania de Deus, ele vai ter dificuldade para confiar neste Deus. No caso aqui de Abacuque, ele aprende a confiar em Deus e viver pela fé da maneira como Deus requer, ou seja, independente das circunstâncias, ele vai confiar em Deus. Embora os ímpios vivam e prosperem nas suas impiedades e os justos sofram, estes últimos devem viver uma vida de fidelidade e confiança em Deus. Os ímpios, eles podem até triunfar, mas no final eles serão julgados e a justiça prevalecerá. Esta é a grande lição que Abacuque aprende. Quando Abacuque aprende essa lição, então ele vai proferir essas expressões que nós lemos aqui. Deixa eu pegar aqui a caneta vermelha para nós observarmos o texto. Aqui no capítulo 3, versículo 15 a 18, já não é Abacuque fazendo questionamentos. Os questionamentos estão no capítulo 1. Ali começa um diálogo entre Deus e Abacuque. Já no capítulo 3, versículos 15 a 18, que nós colocamos aqui, ele já entendeu a soberania de Deus. Ele já entendeu que ele precisa confiar em Deus independente das circunstâncias e que Deus vai fazer o que ele disse. Então, aqui, nos versículos 15 e 16, ele está fazendo o quê? Ele está relatando o que ele sentiu ao ouvir Deus falar o que faria, como ele enviaria os babilônicos e como seria um tempo de angústia e de sofrimento para Israel. E aí ele vem falando o que ele sentiu no seu ventre. Olha só que interessante. Tu com os teus cavalos marchastes pelo mar. Ele está falando da vinda dos babilônicos, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, ou seja, ouvindo o que Deus me disse que vai fazer, o meu ventre se comoveu. Em outras palavras, ele está querendo dizer, eu estremeci com o que eu ouvi. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Está vendo? Tudo isso ele está dizendo para chegar nisso aqui. Estremeci dentro de mim ao ouvir o quê? Deus falar acerca do dia da angústia. No dia da angústia. Agora, qual é a reação de Abacuque, mesmo tendo estremecido? Lembre que eu falei que uma das coisas que ele aprendeu foi confiar independente das circunstâncias? Então está aqui a reação dele, ó. Descansarei. Quando isto acontecer, quando subir contra o povo, que invadirá com suas tropas, quando as tropas babilônicas vierem contra Judá, eu descansarei no Senhor. E aí ele vai explicar isto. Ele sabe que esse tempo que viria era um tempo de escassez, um tempo de angústia, um tempo de sofrimento. Mas ele diz, ainda que a figueira não floresça. Está vendo? Porque ele sabe
que haveria também uma reação da natureza. Uma reação da natureza por causa dos pecados de Judá, assim como acontece hoje. Essas catástrofes que a gente vê no mundo são o quê? A reação da natureza aos pecados dos homens, como diz Paulo em uma de suas epístolas. A natureza geme. E aí Abacuque, sabendo que isto aconteceria, catástrofes viriam, tempo de angústia, de escassez, ele diz ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, tempo de escassez, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam, olha só, mantimento, ainda que falte o mantimento, e as ovelhas, aqui, Abacuque está citando coisas que eram necessárias para a sobrevivência daquele povo naquela época, do povo de Judá. O plantio e o cuidar de animais, isto era necessário para suprimento das necessidades, para a provisão alimentar daquele povo. Mas ele diz ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ou seja, os babilônicos tomem tudo que vocês criam, os animais que vocês criam, e nos currais não hajam gado, escassez, falta de carne, falta de alimento, falta de suprimento, de provisão. Ele diz assim: todavia, eu me alegrarei no Senhor. Esse todavia é ele querendo dizer, ainda que tudo isto aconteça, ainda que venham tempos de angústia, de sofrimento, de escassez, todavia eu me alegrarei no Senhor. Me alegrarei no Deus da minha salvação. O que Abacuque está dizendo? Eu aprendi a confiar em Deus e a aceitar a soberania de Deus. Ele tem caminhos que, como disse Paulo lá na carta aos Romanos, que são investigáveis. Quem é que pode compreender os caminhos pelo qual Deus trabalha? Ele trabalha por caminhos que ele quer e eu devo aceitar a soberania de Deus. Então ele diz, eu me alegrarei, por quê? Porque este Senhor é o Deus da minha salvação. Lembrando a vocês que no Antigo Testamento, o conceito de salvação não era o conceito de vida eterna, especificamente como tem no Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus traz um conceito de vida eterna no conceito de salvação. Mas no Antigo Testamento, na maioria das vezes, você vai encontrar esse conceito de salvação como salvação de uma guerra, como salvação terrena, como um livramento. Então Abacuque está querendo dizer isso. Eu me alegrarei no Senhor, porque Ele é o Deus do meu livramento. Ele é o Deus que me salva. Ele é o Deus que cuida de mim, mesmo nos momentos de angústia, nos momentos de escassez. Eu estremeço, mas eu descanso. E além de descansar, eu me alegro, porque este Deus que cuida de mim, este Deus que vai fazer tudo isso, é o Deus da minha salvação, é o Deus do meu livramento, é o Deus da minha provisão, é o Deus que cuida de mim. Ok? Então, esta foi a nossa análise do livro de Abacuque, e você pode estar se perguntando, mas como o professor Alexandre Martins sabe de tudo isso? Pesquisa. Pregação é resultado de pesquisa. Você pesquisa e, juntando o que você conseguiu na sua pesquisa, você faz a análise do texto. Jamais eu conseguiria analisar esse texto dessa forma se primeiro eu não estivesse feito uma pesquisa. Por isso que eu convido você para estudar teologia conosco, porque na teologia você vai aprender ainda mais sobre as doutrinas bíblicas e sobre as escrituras sagradas. Então,
Se você está acompanhando todas as nossas aulas, você sabe que algumas aulas eu estou anunciando o curso teológico, mostrando lá o banner com as matérias que nós estudamos e os níveis de cursos que temos. Temos o curso básico, médio e bacharel em teologia. Você pode e deve fazer esse investimento na sua vida. Com certeza, se você fizer, você não vai se arrepender. Eu aguardo você na próxima aula, que é a aula onde nós vamos falar sobre a delimitação de perícope, e é o assunto da exegese. Vai ser muito bom para você e para todos nós, tá bom? Vamos lá. Deus te abençoe. Até a próxima aula.